Boa noite, galera. Professor Dudu Ramos aqui. Vamos fazer a resolução de Sociologia da prova da UEL. Acabou de acontecer, né? Hoje é domingo, prova do primeiro dia, prova de conhecimentos gerais. Tá? Estou aqui com a prova do tipo 1, tá? Língua inglesa. Vamos fazer uma resolução rápida aqui para quem está precisando, tá? Quem está se preparando para o segundo dia da prova, né? Ou quem quiser conferir depois também. A gente tem 6 questões de sociologia nessa prova, né? Outras questões são um pouco mais interdisciplinares, chegam a tocar na questão de sociologia, mas enfatizam mais elementos da geografia, né? Então, identificando aqui algumas questões, a gente tem essas 6, tá? Vamos passar pela resolução dela para ajudar quem está se preparando para a UEL, tá? E vamos para a resolução. Então é o seguinte, temos aqui a provinha. A prova começou já, né, dando um susto no aluno, já chega com Kant, tá? Né, filosofia, e aí a gente deixa para o pessoal da filosofia. Mas na questão 3 a gente já tem um tema ali, né, que é compartilhado, né, filosofia e sociologia. Então temos um textinho aqui do Adorno e Horkheimer, tá? Na questão 3 ela nos aponta então o seguinte: leia o texto a seguir. Sob o poder do monopólio, toda a cultura de massas é idêntica, e seu esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear. Os dirigentes não estão mais sequer muito interessados em encobri-lo. Seu poder se fortalece quanto mais brutalmente ele se confessa de público. O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade é que não passam de um negócio, eles a utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propriamente produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade social dos seus produtos. Tá? Então, o texto do Adorno, né, a obra mais famosa dos dois autores, que é a Dialética do Esclarecimento, texto bastante trabalhado, né, em material didático de sociologia, um texto muito cobrado em vestibulares em geral. Tá? Esse conceito de indústria cultural, tema, né, abordagem mesmo da teoria crítica da Escola de Frankfurt, né, algo que, em geral, o aluno está preparado. Tá? Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre indústria cultural em Adorno, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. Os produtos da indústria cultural, como o cinema e o rádio, deixam de ser arte para se transformarem em um negócio visando apenas ao lucro. Tá? 2. O acesso massificado aos produtos culturais faz com que a indústria cultural contribua para a formação do juízo estético dos sujeitos, democratizando a arte. Vamos passando, né? Vamos analisar algumas questões dessas alternativas aí, tá? 3. As criações artísticas produzidas no cinema e no rádio são resultado da criatividade e da autonomia de seus produtores, contribuindo para o processo de emancipação intelectual. 4. O cinema e o rádio, como exemplos de comunicação de massa, cumprem com a lógica comercial e econômica da sociedade na homogeneização cultural do consumo e do pensamento. Então é o seguinte, né? A gente tem aqui é, essas afirmativas com alguns elementos assim que fazem escorregar, tá? É, a 2, né? A primeira, ela é muito clara sobre essa ideia de mercantilização, né? Daquilo que é obra de arte e passa a ser um produto na indústria cultural. Então, né, a ideia de que deixa de ser arte para se transformar em negócio é exatamente essa chave de interpretação, né, do Adorno, que é a mercantilização da cultura. A 2 agora, ela nos leva a uma outra questão. O acesso massificado aos produtos, né, então faz com que a indústria cultural contribua para a formação do juízo estético. Tá errado, né? Lembrem que a ideia é que o juízo estético ele vai ser deteriorado, que né, o sujeito, que é o consumidor nesse caso, ele perde a capacidade estética, né? O juízo estético ele vai se tornando pobre, né? E aí, ó, democratizando a arte. Se o aluno centrar muito nesse final ali, ele escorrega, tá? A tese de que a massificação na cultura ela amplia, né, a difusão da cultura, e aí mais pessoas têm acesso, e aí entra o tema da democratização da cultura e da arte, de fato é um tema da Escola de Frankfurt, mas lembrem que a ideia de democratização da arte, né, é,
ela é vista de modo distinta, tanto por Adorno, né, quanto por Walter Benjamin, que é um outro autor da Escola de Frankfurt, né. Então vejam que aqui o democratizar a arte, né, pode ser entendido como, ok, tá dentro do pensamento Adorno, né, mas ela tem um problema aqui ao apontar que isso forma o juízo estético dos sujeitos. Ela não contribui para formar, contribui para deteriorar, para empobrecer o juízo estético, tá? 3. As criações artísticas produzidas no cinema e no rádio são resultado da criatividade e da autonomia de seus produtores. Então, ó, para além, né, do próximo elemento que é contribuindo para o processo de emancipação intelectual, a gente tem um problema, né, que é o fato de que, lembrem que a tese, né, da indústria cultural, ela envolve, né, as duas chaves desse sistema da cultura, né, de massa. A chave inicial do sistema né, o produtor e do outro lado o público, né? Então o consumidor, nesse caso, porque ele passa a consumir arte. A gente tem então um cenário que é tanto os produtores, né, quanto o público será afetado por esse sistema. O produtor vai justamente perder a autonomia, né? Perder aquela autonomia criativa, contemplativa, né, que a arte representa através da ideia de sensibilidade, né? Então, por que ele perde isso? Porque afinal de contas agora o que orienta a sua criatividade, né, ou melhor assim, o caráter, né, de produção, né, da arte vai ser a lógica do mercado. Então ele não vai produzir de modo autônomo, ele vai produzir pensando naquilo que vende, né? Então a lógica de mercado ela impera e aí o indivíduo perde a autonomia, tá? E aí contribuindo para o processo de emancipação intelectual, né? Então vejam, tudo indica o contrário, né? A ideia de que, né, a indústria cultural ela contribui para a alienação, né, para esse tipo de lixo legitimado, né, que não precisa nem se apresentar como arte, o próprio texto já estava indicando isso. É, isso não tem nada a ver com emancipação. Lembrem que é o oposto disso, né, que é a tese do Adorno. Eles são críticos da indústria cultural, tá? Então, a 2 e a 3 são falsas, a 1 é verdadeira, tá? É, só a partir daí a gente já teria como anular, né, as outras alternativas. E aí a 4 fala justamente, né, que o cinema e o rádio então cumprem com a lógica comercial e econômica da sociedade na homogeneização cultural do consumo e do pensamento. É exatamente o que está, né, apresentado também no texto, mas vejam, né, se a gente for observar com cuidado, nem precisava do texto, né? Uma questão aqui que com os elementos-chave da teoria do Adorno a gente consegue resolver, tá? Então a primeira questão ali, a prova foi legalzinha, né? Fora o susto com Kant na primeira questão. A gente tem então daí na questão 5 mais uma questão de sociologia, agora sociologia brasileira, também tema, né, comum de sociologia brasileira, colocaram para o aluno aqui então Gilberto Freire e Florestan Fernandes, tá? O tema da democracia racial é abordado nas obras Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, e a integração do negro na sociedade de classes, de Florestan Fernandes. Os pensadores apresentaram argumentos acerca da constituição e formação da sociedade e das relações raciais brasileiras. Com base nos conhecimentos sobre democracia racial em Gilberto Freire e Florestan Fernandes, considere as afirmativas a seguir. Vejam o seguinte, então, né, esses dois autores relacionados dessa forma, né, o aluno que estudou, que se preparou ali, já sabe, né, que o Gilberto Freire, ele sustenta, né, uma tese que se aproxima dessa concepção de uma democracia racial, né, não chegou a afirmar isso textualmente, mas ele, né, esteve associado a essa concepção, e Florestan Fernandes é um crítico dessa concepção. A partir daí a gente já consegue identificar algumas coisas. Então, assim, os estudos de Fernandes distanciavam-se dos de Freire, beleza? Pois este afirmava que havia uma convivência pacífica entre os diferentes grupos étnicos, o que foi questionado por Fernandes. Fechou? Perfeito. Claríssimo, né? Fácil, tá? 2. Freire ressaltava que o negro havia sido incorporado gradativamente às estruturas sociais brasileiras e inserido num processo de miscigenação, enquanto que para Fernandes essa incorporação reforçou o racismo estrutural. Exatamente essa questão, né? Então Freire não vê, né, a situação social e histórica do negro no Brasil a partir da chave da exclusão. Ele vê a partir da chave da incorporação. Ele vê a partir da chave de uma ideia de inclusão.
essa inclusão se daria através da miscigenação essa que tem a ver, né, com os elementos culturais que marcam tanto a cultura portuguesa quanto a cultura africana, né, na leitura do Freire. E aí o Florestan Fernandes vai colocar justamente, né, que essa integração, né, ela vai ser atravessada pelo elemento do racismo. Tá? 3. Então, a tese defendida até aqui, vejam o seguinte, né? 1 e 2 estão corretas, então a gente já anulou a C e a E, tá? Ficamos ali entre a A e a D, né? Aquele cenário que é complicado, que a gente fica naquela coisa assim, talvez se a tarefa estiver ambígua, vai ter que ser talvez um chute, né? Mas, né, a gente tem então 1 e 2 corretas. A 3, a tese defendida por Freire de que não havia racismo institucional ocupou os discursos governamentais por anos. No entanto, para Fernandes, essa ideia naturalizou as desigualdades étnico-raciais. Perfeito, né? Não tem ambiguidade nenhuma aqui. Essa questão, né, se relaciona com o pensamento sociológico, mas também algumas questões de história, né? Então, quando a gente passa por Gilberto Freire, a gente tem que sempre lembrar, né, que o Freire, né, a tese dele sobre as relações étnico-raciais no Brasil, ela teve ela ao mesmo tempo reverberava elementos do nosso universo intelectual, cultural, quanto também acabou, né, reverberando no discurso institucional, da ideia de cultura brasileira, da concepção de Estado no Brasil, que surge a partir ali da década de 30, 40, né, um momento assim de modernização, de definição até de uma concepção de uma cultura nacional moderna, né, influência também do modernismo e tudo mais. Essa concepção ela foi muito influente, né, no Estado brasileiro. Então, a ideia de que ocupou os discursos governamentais por anos é verdadeira, né? Até diria assim que não foi totalmente, completamente abandonada, né? Lembrem que há uns anos atrás, né, a gente teve representantes aí do governo federal, assim, endossando essa concepção do Freire, né? Uma coisa, né, ultrapassada, do final do século XIX, com uma visão de Brasil, né, baseada numa harmonia, né? Então, a 1, 2 e 3 corretas, né? A 4 a gente já tinha anulado, mas a 4 diz que é, a partir das evidências históricas apontadas por Freire e Fernandes, a democracia racial fez-se presente. Acabou. Não precisa mais ler. Né? O aluno que está preparado sabe que isso aqui, né, é incorreto. Tá? Então, continuando aqui nossa prova. A gente tem, então, ó, agora a questão 15. Essa questão 15 aqui foi um presente, né? A UEL deu um presentinho. Ao mesmo tempo que ela pegou um pouco mais pesado em filosofia ali e tal, ela deu um presente, olha lá, com base nos conhecimentos e abordagens de sociologia clássica sobre o capitalismo, o cenário da alternativa correta. Clássicos, né? Clássicos geralmente é tranquilo, olha lá. De acordo com Karl Marx, o capitalismo sustenta-se, entre outros fatores, pela propriedade privada, pela divisão da sociedade em classes sociais antagônicas e pela exploração do trabalho assalariado. O aluno que está ali, né, confiante, já marcou, né? Letra B. Durkheim e Weber consideram que a ação social. Falso. Durkheim não trabalha com o conceito de ação social, é Weber quem trabalha, tá? Não precisa nem ver, né, que é com relação a valores. Ação social com relação a valores, a concepção de Weber, tá? Então, não tiveram contato, diálogo em si também. De acordo com Durkheim, a coercitividade dos fatos sociais tem origem na divisão social do trabalho, produzindo solidariedade e unidade no modo de produção capitalista. O Durkheim não fala em modo de produção capitalista. Tem ainda um problema de que Durkheim fala em divisão do trabalho social, que é diferente de divisão social do trabalho, tá? Então, incorreto. Segundo Weber, a expansão do fenômeno religioso no século XX foi responsável pela crise e enfraquecimento do modo de produção capitalista em toda a Europa. Então, vejam, né? A ideia do Weber é a oposta, né? De que, na verdade, assim, ele não pensa propriamente no século XX, né? Ele está pensando no protestantismo, por exemplo, a relação dele com o modo de produção capitalista, mas no sentido de fortalecer a postura, né, racional, o tipo de conduta racional, um tipo de racionalidade econômica, né? É, através dessa relação entre o protestantismo e o capitalismo, tá? Não tem a ver propriamente com o século XX, né? Então deslocou assim o contexto do pensamento de Weber e também a relação, né, ao apontar o fenômeno religioso com a crise e enfraquecimento do modo de produção capitalista, que também não enfraqueceu.
Durkheim e Marx, então, ó, possuem perspectivas teóricas semelhantes em relação à solidariedade mecânica. Falso. Marx não foi leitor de Durkheim, até porque o Durkheim, né, quando nasceu, Marx já estava escrevendo Capital. Então, aqui, além do fato de que o contexto, né, está errado, tem o fato de que Marx não trabalha com o conceito de solidariedade, né? Não trabalha com a ideia de solidariedade, não trabalha com a ideia de interdependência nesse sentido durkheimiano, tá? Trabalha com a ideia de conflito, de antagonismo, né? De luta de classe, né? Então, essa aqui foi um presente da prova, tá? Agora temos a questão 22. Tá? A questão 22 aqui é uma questão sobre movimentos sociais, tá? Esse tipo de questão ela pode dar uma confundida também, né? Vamos ver um caminho possível aqui. Então, a gente tinha um texto com lacunas, né? Leia e complete o texto. Movimentos sociais são ações coletivas de caráter construídas por sociais pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Eles, suas demandas e criam um campo político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de litígios e disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma coletiva, um movimento, a partir de interesses em comum. Então é o seguinte, né? A socióloga Maria da Clara Gon, uma das principais autoras do debate sobre movimentos sociais no Brasil, define os movimentos sociais como instrumentos fundamentais para os processos democráticos, considerando a definição da autora assinar a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Então, retomando ali, né, do início, a primeira lacuna, a gente teria o seguinte: movimentos sociais são ações coletivas de caráter. Primeira opção que ela nos dá, a gente fica em três opções: socioeconômico, jurídico ou sociopolítico. Veja só, como a afirmação é bem genérica, ó, movimentos sociais, tá? Em geral, né? Então, é sociopolítico, tá? Porque a gente tem que lembrar da ideia de que ela está falando de um leque muito amplo de movimentos sociais, ao não precisar exatamente qual ou até qual período, né, dos movimentos sociais que a gente está falando. Se fosse, por exemplo, movimentos sociais do século XIX na Europa, talvez pudesse enfatizar um caráter socioeconômico. Mas não é isso, ela está bem geral, então bem geral tem que ser, né, tão abrangente quanto sociopolítico, tá? Vejo, né, se a gente elimina então o socioeconômico, tá, e o jurídico, né, que seria muito estranho aqui, a gente fica então com a letra C e com a letra I, tá? Qual que é a questão então? Daí agora, continuando, a gente tem o seguinte: construídas por, tá? Primeira opção, repertório. Segunda opção, atores. Por repertórios sociais, até aí podia fazer sentido, pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, tá? Um repertório que pertence à classe, né? Porque na verdade são os indivíduos que pertencem às classes, não os repertórios, tá? Se fosse veiculado por diferentes classes, né? Construído através, não, beleza, mas aqui está escrito pertencentes a diferentes classes e camadas sociais. Então a gente tem que apostar que seria a letra E. Vamos ver como é que fica o resto do texto. Então, ó, movimentos sociais, ações coletivas de caráter sociopolítico, construídas por atores, beleza? Eles politizam suas demandas, então, ó, transformam suas demandas sociais, né, em demandas políticas, né, e criam um campo político de força social na sociedade civil. Beleza. Passando um pouco mais para baixo, né, as ações estruturam-se a partir de repertórios criados sobre temas e problemas em situações de conflitos, ó, conflitos, litígios e disputas, né, são sinônimos ali. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que cria uma identidade coletiva, né? Uma identidade coletiva ao movimento a partir de interesse em comum. Vira até o seguinte, né? Que se fosse a opção da letra C e a gente fosse ver só a final ali, ó, que cria uma ação coletiva ao movimento, né? Se fosse ação, seria uma ação coletiva do movimento, não ao movimento, né? Então, cria uma identidade coletiva. Então, perfeito. É uma definição, né, bastante tradicional de movimentos sociais nesse sentido. Então, letra E. Tá? Também uma questão fácil de resolver, a gente podia anular algumas coisas ali, e, né, meio português ajudava bastante. Questão 30 agora, a gente tem uma questão que estava um pouquinho mais difícil, né, que é um conceito que a gente trabalha, mas é um conceito que está sendo adotado aqui numa perspectiva mais específica, tá? Então a gente tem o seguinte: a expressão racismo ambiental é atribuída ao reverendo negro Benjamin
Chaves, que ainda adolescente participou das lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. Atualmente, tal conceito tem ganhado relevância no debate socioambiental. Com base nos conhecimentos sobre o racismo ambiental, considere as afirmativas a seguir. Então, beleza. Primeira alternativa. A resiliência das comunidades diante dos fenômenos naturais é determinada pela adaptação natural das populações às condições do território em que vivem ao longo do tempo. Ó, resiliência, né, tem a ver com uma postura assim de, né, flexibilidade, de tolerância, de paciência, né? Resiliência aqui, ela tá assim querendo dar a entender, né, que existe uma capacidade flexível das comunidades se adaptarem que é natural, né? Vejam, adaptação natural, gente, sociologia, eu sempre dou essa dica, sociologia não tem quase nada que a gente vai poder apontar como algo natural, né? Quando a gente fala de elementos que são assim próximos dessa concepção de uma natureza, né, a gente falaria de uma ideia de uma fisiologia, né, como quando Elias fala em necessidades fisiológicas, mas não no sentido de pensar adaptação. Adaptação é sempre coletiva, sempre social, portanto, né? Então, não é a tolerância, a capacidade, né, da comunidade de se adaptar, ela não tem a ver com uma adaptação natural, né? Se fosse uma adaptação, seria uma adaptação social, econômica, política das populações às condições do território. Nesse caso, né, pensando as condições do território, seria social, tá? Então, falsa, tá? Se é falsa, então ficamos entre a letra C e a letra E, 2, 3 e 4 ou 3 e 4, tá? Vejam, então a dúvida fica ali se a 2 está certa ou não. O racismo ambiental recai sobre grupos vulnerabilizados, muitas vezes afetados por fenômenos como inundações ou deslizamentos devido à localização de suas moradias. O fenômeno do racismo ambiental, né, é justamente sobre esse elemento. O racismo sempre vai ter a ver, nesse sentido que está sendo colocado aqui, né, com um fenômeno que envolve diferenciação e exclusão. Tá? Diferenciação e exclusão aqui, no entanto, estão associados à ideia, né, que ó, ambiental. Ambiental tem a ver, né, com pensar a dimensão de território nesse momento aqui, de território e de pensar a posição no território, por exemplo, da cidade, né, é, é, e também de pensar a posição de vulnerabilidade no território, né? Então, a definição que está sendo apresentada de racismo ambiental aqui, associando, né, os grupos vulneráveis a serem mais afetados, né, pelos fenômenos, é exatamente isso. A vulnerabilização aqui se associa com o racismo justamente por quê? Porque desses processos de desigualdade social, né, que afetam, né, as populações excluídas, as desigualdades elas se somam aqui, se sobrepõem, né? Então aí o racismo ele, ele, ele torna a coisa mais, né, é, intensa, tá? Intensa no sentido de que acaba potencializando, né, esses efeitos, né, da vulnerabilização, tá? No sentido de que torna mais sensível, tá? Então, veja só, né, o racismo ambiental, né, essa 2 está correta. Se a 2 está correta, a gente já poderia afirmar que é a letra I, né? Mas vamos ver o resto que ele fala aqui. Então, a presença de comunidades em áreas de risco é uma consequência direta do racismo estrutural, que influencia a distribuição desigual de recursos e a ocupação do território, né? Então, a distribuição desigual de recursos, né, ó, associada à ocupação do território, né, vai estar aqui, né, relacionado de volta, né, ao elemento do racismo. Então, quer dizer, pensar diferenciação e exclusão em termos de das tensões raciais, né, ela é o que eu acabei de falar. Então, ela potencializa, né, esses processos e acaba se relacionando com a distribuição de renda, né, em geral, tá? De renda e território também, né? Porque essa que é a ideia do racismo ambiental. Então, o racismo ambiental e a injustiça ambiental são termos correlatos e que fazem referência à maneira como a degradação do meio ambiente impacta as várias camadas da população de modo distinto, ó, diferenciação, tá? Então, é isso, né? Veja só, né, que se a 2 e a 3, né, a gente já tinha, melhor, a 3 e a 4 a gente já tinha definido como corretas porque excluímos a primeira,
né? Um caminho para saber se a 2 está verdadeiro ou não é a gente ver se a 2, a 3 e a 4 elas são coerentes. E elas são coerentes, né? Elas seguem o mesmo caminho de apontar, né, essa relação da exclusão, da vulnerabilização, né, com determinadas camadas da população, né, os grupos vulnerabilizados, no segundo a ideia da presença de comunidades em áreas de risco, e no final ali as camadas da população de modo distinto, né. Então, tá tocando no tema da exclusão, né, e aí a coerência entre elas poderia te ajudar a responder, né, a questão 30, tá? A última questão, então, gente, tá? É a questão 58. Lá na penúltima página da prova, então, o aluno chegava aqui numa questão sobre Charles Wright Mills, né? Um sociólogo americano muito importante. O pensamento dele é muito difundido, né, nos cursos de ciências sociais e tudo mais, especialmente por conta dessa obra mencionada ali, a Imaginação Sociológica. Né? Às vezes não é um texto tão trabalhado em sala de aula, mas a gente vai ver que não diretamente precisava do texto. Tá? Ó, sobre a relação entre indivíduo e sociedade, o sociólogo estadunidense Charles Wright Mills abordou na obra A Imaginação Sociológica o conceito de imaginação como um instrumento analítico de interpretação dos fenômenos sociais. Tá? Para Mills, a sociologia é a ciência que, né, a. utiliza os métodos qualitativos e quantitativos, até aí tudo bem, para provar suas hipóteses acerca dos fenômenos sociais particulares mensuráveis. Então é o seguinte, não precisava propriamente do texto. Vejam o primeiro elemento importante. O fenômeno social que a sociologia tenta entender são fenômenos sociais gerais, tá? São aqueles fenômenos sociais que englobam diversos grupos e instituições que dizem respeito assim, a uma noção de totalidade, na maior parte das perspectivas sociológicas, e pensando especialmente aí em sociologia clássica, né? Muitos autores importantes de sociologia contemporânea, sabe que essa ideia de totalidade hoje em dia não é tão mais assim enfatizada, e isso é uma questão problemática no pensamento sociológico, mas, né, partindo da ideia de que a gente está trabalhando com um texto aqui, né, da década de 50, ele está indicando para você ali a data, né, um autor ali da sociologia, que é da sociologia contemporânea, mas é um autor que, né, vejam, faleceu em 62, então é um autor que está em diálogo ali, né, um pouco anterior, assim, a outras obras que tem uma contemporaneidade, né, mais direta, mais associada às correntes do pensamento sociológico contemporâneo. Então, Bauman, Stuart Hall, esses autores, eles estão posicionados um pouco mais adiante do Mills, tá? Então, ele está falando aqui em fenômenos sociais particulares, já está incorreto, mas ele fala, então, que seriam fenômenos sociais mensuráveis, né? Vejam que a ideia da sociologia do Mills não é propriamente só colocar que a sociologia ela faz produz hipóteses sobre fenômenos sociais que ela pode mensurar, mas a ideia é que a imaginação sociológica ela contribui para uma interpretação crítica. Então, muito mais do que fazer uma operação, né, assim como se fosse das ciências exatas, né, de exatidão, de mensurar um fenômeno, né, de poder analisar ele em termos quase que empíricos nesse sentido, o Mills quer enfatizar o aspecto interpretativo e compreensivo, questionador também da sociologia, tá? Então, letra A está incorreta por conta desses termos. Parte da construção de um objeto do senso comum e desenvolve no seu processo a construção de conhecimentos científicos, tá? Parte da construção de um objeto do senso comum, tá? Vejam, a sociologia não parte do senso comum, tá? Ela rompe com o senso comum, tá? Então, a relação, né, tradicional que é pensada entre sociologia e senso comum, isso depois foi criticado também pelas correntes mais contemporâneas, é de ruptura, tá? E não de uma continuidade. Letra C. Considera a subjetividade do indivíduo e o juízo de valor. Aqui já tem que criar, né, vários alertas, assim, porque isso aqui é perigoso. Subjetividade e juízo de valor, né, tem a ver com aquela ideia de uma parcialidade, tá? Acerca dos fatos sociais de uma determinada sociedade. Então, ó, que a sociologia é a ciência que considera a subjetividade do indivíduo e o juízo de valor acerca dos fatos sociais.
sociologia não considera isso. A sociologia não considera, né, o que o indivíduo julga como justo ou não, certo ou não. Né? Ela pode analisar criticamente isso, mas não no sentido de considerar aqui, né, acerca dos fatos. Né? O que ela propõe é uma visão objetiva dos fatos e não subjetiva. Isso aqui tem uma relação, né, com um pouco com o pensamento positivista do Comte e tal, mas que é uma influência importante do pensamento sociológico. Letra D. Valoriza a introspecção como possibilidade de análise da sociedade, destacando as impressões imediatistas e psicológicas do indivíduo. Tá? Vejam só. A introspecção, né, é um movimento de voltar para dentro de si, né? Ó, com a possibilidade de análise da sociedade, como é que eu vou então valorizar um movimento, né, uma internalização, de voltar para dentro da subjetividade para analisar a sociedade? Incorreto, né? Até mesmo, né, a ideia de um individualismo meteorológico não podia te confundir. Né? Individualismo meteorológico para Weber não tem nada a ver com uma introspecção. Tá? Então, ó, destacando as impressões imediatistas e psicológicas, né? É incorreto, né? Inclusive o Mills ele critica essa psicologização, né, da análise da sociedade. Então, de volta, né? Ó, a primeira já fala em fenômenos sociais particulares, a segunda, senso comum, a terceira, subjetividade. Agora a letra D, subjetividade de volta. Tá? Então, ela está tocando em pontos que são comuns, né, quando a gente discute em sala de aula a ideia de a diferença da relação entre a sociologia e o senso comum. Tá? Então, aqui eu não precisava de nada do texto do Mills em si para responder. Eu podia só analisar, né, as alternativas, lembrando do que significa, né, sociologicamente o senso comum e o que significa a afirmação científica da sociologia. Né? Até pensando no seu processo de institucionalização, né, como a gente comenta, a trajetória que envolve o positivismo lá no século XIX. E a letra E, então, né, que meio que restou aqui, né, como a verdadeira, mas para a gente analisar, ó, busca compreender e explicar a realidade social de maneira profunda, articulando a relação entre história, biografia e sociedade. Perfeito. Veja que biografia aqui, né, é no sentido de pensar as trajetórias, pensar, né, digamos assim, a vivência, né, dos indivíduos e dos grupos sociais, né? E aí isso tem uma relação, né, com o fenômeno temporal, que é a história, um processo, né, e a ideia de coletividade. Então, perfeito, é uma definição também, né, comum de sociologia, tá? Então, vejam que a prova na parte de sociologia não estava tão complexa assim, né? Os alunos me contaram que filosofia estava um pouco mais desafiadora ali. Eu acho que também né, eles já dão um susto colocando um Kant na primeira questão da prova, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa resolução aí rapidinha, né? A prova foi hoje, então só para vocês terem aí um caminho para observarem aí o que vocês responderam, se conseguirem pensar um pouco aí né, eventual deslize de interpretação, alguma questão conceitual, né, que vocês estejam precisando refinar, tá? Amanhã é a prova discursiva, tá? Então, desejo boa prova a todos. Não esqueçam de seguir, então, né, Prof. Dudu Ramos no Instagram, tá? Tô começando a postar alguns conteúdos lá, oferecendo algumas aulas de revisão para os vestibulares. A gente vai ter, né, cada vez mais conteúdo, mais material, né, com interação ali. A gente consegue delinear algumas coisas legais aí para reforçar, né, a preparação em sociologia para vocês, tá? Tanto os vestibulares aí de preparação, né, da estaduais do Paraná, tá? Quanto eventualmente as particulares também, Enem, né, o federal, o que mais tiver aí pela frente, a gente vai produzir esses conteúdos e vai estar, né, disponível para vocês, tá bom? Não esqueçam de seguir a página. Era isso por hoje, pessoal. Boa noite e até a próxima.